Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Laira Nayara. Hoje eu trago para vocês a resolução do PET 4, semana 4. Primeira questão. No romance O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques relata os primeiros contatos do jovem médico Juvenal Urbino, um dos 3 protagonistas do romance, com o cólera. O cólera se transformou em obsessão. Não sabia a respeito mais do que aprendera na rotina de algum curso marginal. E lhe parecera inverossímil que há apenas 30 anos tivesse causado na França, inclusive em Paris, mais de 140 mil mortes. Mas depois da morte do pai, aprendeu tudo o que se podia aprender sobre as diversas formas do cólera, quase como uma penitência para dar descanso à sua memória, e foi aluno do epidemiólogo mais destacado do seu tempo, o professor Adrien Prost, pai do grande romancista, de modo que, quando voltou à sua terra e sentiu vinda do mar a pestilência do mercado e viu os ratos nos esgotos expostos, os meninos se revolvendo nus nas poças das ruas, não só compreendeu que a desgraça tivesse acontecido, como teve a certeza de que se repetiria a qualquer momento. A partir desse trecho, pode-se inferir que Juvenal Urbino A. se preocupou em combater no século XX o retorno da epidemia de cólera na França, principalmente em Paris, constatando que a doença era transmitida pela urina de ratos. B. tivera seu pai morto pela cólera ainda no século XIX, o que o motivou a investigar as causas dessa doença, no caso micro-organismos eucariontos transmitidos por ratos que se proliferam nos esgotos. C. viveu na Europa na Idade Média, quando ocorria a grande epidemia de cólera, e ainda se acreditava que a doença era transmitida por vapores pestilendo dos esgotos. D. temia uma epidemia de cólera em sua cidade natal, e ainda no século XVIII aprendeu com seu professor que a falta de saneamento básico favorece os surtos dessa virose. E. se interessou pela doença entre o final do século XX e o início do século, ao final do século XIX e o início do século XX, percebendo que as pessoas que entravam em contato com fezes contaminadas contraíam cólera, uma doença transmitida por bactérias? Bom, vamos ver a resposta correta. A resposta correta é a E, né? Que ele percebeu que as pessoas acabavam entrando em contato com fezes contaminadas e assim contraía a cólera, né? Que é uma doença transmitida por bactéria. A alternativa A ela é incorreta, pois a cólera ela não é transmitida pela urina dos ratos. Que transmite a doença da urina do rato é a leptospirose, né? A alternativa B ela também está incorreta, pois o agente etiológico da cólera é a bactéria Vibrio cholera, que é um procarioto, né? E a C ela também está incorreta, pois o texto ele foi escrito em 1985, então já era no século XX, né? E a D ela também vai estar incorreta, pois a cólera ela não se trata de um vírus, né? Não é uma virose, e sim uma doença bacteriana. Por isso que a resposta correta é a E. Segunda questão. O quadro abaixo apresenta 3 parasitoses, seus causadores, principais sintomas e formas de contágio. Primeiro temos a parasitose tétano, causador bactéria Clostridium tetani. Contágio: perfurações e cortes feitos com objetos contaminados. A gente tem aqui o Y, o vírus Rabies, sintomas: confusão mental, hidrofobia, contágio, mordidas de animais contaminados.
né, que é a doença da raiva. Doença de Chagas, aí tem um Z, né? Sintomas: hipertrofia do miocárdio, contágio, fezes contaminadas do inseto, triatoma infertus, que é o barbeiro, né? A doença de Chagas. As letras X, Y e Z correspondem, respectivamente, a alternativa A, confusão mental, convulsões, Y, meningite, Z, protozoário plasmódio, vivax, B, contração involuntária da musculatura, inclusive do diafragma, Y, raiva, e Z, protozoário triponossoma cruzi. C, lesões no pulmão, no coração e fígado, Y, tuberculose, e Z, bactéria, Yersinia pestis. D, espasmos musculares, convulsões, Y, peste bubônica, Z, bactéria Leptospira interrogans, e X, parada cardiorrespiratória, Y, leptospirose, Z, protozoário leishmania brasiliensis. Ok, então vamos ver qual é a resposta correta, que cada um aqui vai acabar transmitindo. Que cada um desses, na verdade, vai significar aqui nessa tabela, né? A alternativa correta é a B. X, esse aqui que é os sintomas, são contrações involuntárias da musculatura, inclusive do diafragma. Isso, tá aqui a parasitose do tétano, causador bactéria Clostridium tetani, e esses são os sintomas, contrações involuntárias da musculatura, inclusive no diafragma. Y é a raiva, a parasitose, né? O causador é o vírus Rabies. Os sintomas: confusão mental, hidrofobia, e é transmitido através de mordidas de animais contaminados, né? Então, já completamos aqui. E Z, doença de Chagas, o causador é o protozoário Trypanosoma cruzi, né? O sintoma é hipertrofobia do miocárdio. Contágio é pela fezes contaminada do inseto, né, o barbeiro. Então, essa é a resposta correta que vai completar essa tabela. Terceira questão. A tabela apresenta dados comparados de respostas de brasileiros, norte-americanos e europeus. As perguntas relacionadas à compreensão de fatos científicos pelo público leigo. Após cada afirmativa, entre parênteses, aparece se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Nas 3 colunas da direita, aparecem os respectivos percentuais de acerto dos 3 grupos sobre essas afirmativas. Aqui a tabela, né? Aí, essa pergunta, os antibióticos matam tanto o vírus quanto a bactéria? É falsa. Aí, aqui são percentual de resposta correta entre brasileiros, norte-americanos e europeus, né? De acordo com os dados apresentados nas tabelas, os norte-americanos, em relação aos europeus e os brasileiros, demonstram melhor compreender o fato científico sobre a ação dos antibióticos, B, a origem do ser humano, C, os períodos da pré-história, D, o deslocamento dos continentes, E, o tamanho das partículas atômicas. Então, analisando a tabela que vai saber qual é a resposta correta. Vamos ver. A resposta correta é a ação dos antibióticos. Pois é. Então, observando a tabela, a gente vai poder ver o conhecimento da população sobre esses alguns fatos científicos. Por exemplo, a respeito do efeito dos antibióticos, os norte-americanos eles apresentam um maior conhecimento quanto comparado aos brasileiros e europeus.
No caso da deriva continental, é possível perceber que os europeus apresentam um melhor conhecimento, aqui eles têm 81,8, sobre o assunto. Os europeus também se destacam no entendimento da teoria da evolução, 68,6%, percentual de acerto, né? A respeito do tamanho das partículas atômicas e do surgimento de espécies através das eras geológicas, os brasileiros se destacam 53,6, 61,2. Então, isso aqui deu para analisar bem. Ok? Quarta questão. A sombra do cetro vem se encostando no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros. Começa a tremer, com muito atraso. Mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar o dia sem tremer. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações da crise parasíticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorose intensa e tremores, com intervalo de 48 horas ou 72 horas, dependendo da espécie de plasmodium. Essas crises periódicas ocorrem em razão da a. Lise das hemácias liberando merozoides e substâncias denominadas hemosinas. B. Invasão das hemácias por merozoides com maturação até a forma esquizode. C. Reprodução assexuada dos esporoides no fígado do indivíduo infectado. D. Liberação de merozoides dos hepatócitos para a corrente sanguínea. E. Formação de gametócitos dentro das hemácias. Bom, vamos ver. A resposta correta é a A. Lise das hemácias liberando merozoides e substâncias denominadas hemozoínas. Porque o plasmídio ele se desenvolve dentro das hemácias humanas, né, até causar o rompimento delas. Isso faz com que os merozoides, que são produtos metabólicos, que é resultado da digestão desses parasitas, que é a hemozoínas, se espalhem pela corrente sanguínea. Ok? Quinta questão. As imagens a seguir mostram 2 vetores de doenças que afetam milhares de pessoas no Brasil. Os agentes etiológicos transmitidos pelos vetores A e B acima são respectivamente classificados como A. Vírus e nemateumídeo, B. Bactéria e vírus, C. Vírus e protozoário, D. Bactéria e nemateumídeo, ou é NDA. Vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta é C. Vírus e protozoário. Na A, a gente tem que Aedes aegypti, né? Pernilongo rachado. E na B, Ludmia, Logipalpis, mosquito palha. O mosquito, o Aedes aegypti, ele é transmissor de doenças virais, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela também. Já o mosquito palha, ele é responsável por transmitir o protozoário Leishmania, que é responsável pela doença leishmaniose, né? Que é um protozoário. Então, temos aqui o vírus e o protozoário. É isso, gente. Muito obrigada, até a próxima.